O nosso princípio é o seguinte: a communicatio idiomatum é negada pelos protestantes. Onde é que eu vejo isto? Os protestantes, eles têm uma sanha anti-idolátrica. Esse é o problema deles, né? Ou seja, de um lado isso é bom, porque, claro, os profetas eram contra os ídolos. O que é a idolatria? É quando eu vejo que tem uma pessoa colocando uma criatura e transformando ele em criador. Qual é a dinâmica de criador e de criatura? A gente vê no Antigo Testamento com toda clareza. Eu sou criatura porque eu sou o barro. Deus me modela. Não é? Então, quem é o oleiro? Deus. Sou modelado por Ele. Eu devo ser, a mim, criatura, cabe a plasticidade, cabe, né, a maleabilidade na mão do oleiro para que ele faça a obra dele. Ele faz e eu sou realizado. É essa a dinâmica correta. Qual é a dinâmica da idolatria? A dinâmica da idolatria é o inverso. O homem se arroga, não é, o direito de criador e ele então pega o barro e modela um Deus. Veja, aqui é o homem que está fazendo o ídolo, o Deus. Então, os profetas no Antigo Testamento, anti-idolátricos, eles denunciavam muito adequadamente isto. Vocês estão adorando a obra de suas próprias mãos. Qual é a acusação básica dos protestantes para com os católicos? É que nós católicos, não é? Pegando lá o argumento da analogia entes de Karl Barth, que nós católicos modelamos um Deus, nós somos o oleiro idólatra, que modela um Deus, mas não com as mãos, fazendo imagenzinhas. Pior do que isso, com a mente fazendo uma imagem divina, através da analogia entes. Portanto, o catolicismo é fundamentalmente idólatra. Esta é a sanha anti-idolátrica dos protestantes. Esta sanha anti-idolátrica dos protestantes, porém, vai longe demais. Por quê? Porque eles fazem bem de combater a idolatria. Só que eles combatem tanto qualquer cheiro de criatura colocada no lugar do Criador, que eles, inclusive, terminam usando esse princípio devorador dentro da própria cristologia, sem que eles notem. Não estou dizendo que eles estão fazendo isso de caso pensado, mas é que uma vez que você coloca o vírus no corpo, ele vai comendo tudo, entendeu? Ele vai comendo tudo. Então, uma vez que você introjetou na teologia esse princípio aqui, esta mania aqui, então você vai agora e aplica tudo. Ora, quando eu olho para o Cristo, eu vejo que eu tenho a divindade e a humanidade. O Cristo é humano e é divino. Não é isso? Ele é uma única pessoa divina. Mas o que acontece? Esta divindade, ela é criador. Mas aí eu olho e pergunto, e esta humanidade? Puxa vida, essa humanidade foi criada. É um corpo e uma alma que foram criados. E então o vírusinho anti-idolátrico vai lá e diz, já sei. Vamos devorar isso daqui e vamos fazer um parênteses e não adorar o Cristo na carne. Ora, ao fazer isso, o que é que você está fazendo? Você está negando a communicatio idiomatum, ou seja, a comunicação das propriedades, ou seja, que a única pessoa, a união hipostática de uma pessoa em duas naturezas, faz com que as propriedades se comuniquem. Então, a adoração que eu devo à pessoa divina, aqui, ela pode ser representada na pessoa humana. E não somente isso. Nós vimos ontem uma coisa importantíssima e interessante, que Santo Tomás, na sua reflexão teológica, é interessante como a igreja, ela vai
amadurecendo, né? Se alguém quiser ver uma belíssima manifestação de evolução do dogma ortodoxa, católica, aqui nós temos um exemplo claríssimo. Os santos padres lá atrás viram communicatio idiomatum. Aí passam os séculos, aí vem São João Damasceno e fala o Cristo como instrumento. Aí Santo Tomás de Aquino pega essa ideia de São João Damasceno e desenvolve, vê que a humanidade de Cristo foi instrumento e que essa instrumentalidade se estende através também dos sacramentos e foi mais longe ainda. E hoje nós vamos mais longe ainda. Hoje nós vamos ver como o Papa Pio XII é o cara. O Papa Pio XII, ele levou a reflexão teológica e a consciência da Igreja a um nível, a um patamar que nem São Tomás de Aquino tinha chegado na Suma, não é? Que é exatamente a encíclica Mystici Corporis. Agora, é claro, veja, eu estou dizendo aqui que Pio XII é o cara, mas nós sabemos que a encíclica de Pio XII, ela foi uma maturação, não é? Que foi acontecendo de vários teólogos, entre os quais famosos teólogos o nosso brasileiro, né? O padre Penido, ou, por exemplo, o padre Sebastião Tromp, né, jesuíta, que foi um grande perito no Concílio Vaticano II, que influenciou imensamente dentro da Lumen Gentium. Então a gente sabe que tem esses grandes teólogos que ajudaram, né? E Pio XII então fez a Mystici Corporis. Mas eu quero hoje, na aula de hoje, mostrar para vocês a grandeza da Mystici Corporis, como ela fala, ainda de forma mais profunda do que Santo Tomás, essa realidade da humanidade de Cristo, para a gente começar a enxergar a relação entre Cristo e a Igreja. Por quê? E aí vocês vão começar a reconhecer a crise protestante, porque a crise protestante, historicamente, ela começou com uma crise eclesiológica. Não é? Num tratado da eclesiologia, ou da antropologia teológica, se você quiser, que é a graça santificante, mas é a graça santificante que opera no homem e opera na igreja como um todo. E foi ao negar a graça santificante num homem que se negou também a operação da graça santificante na igreja como um todo, que fez com que Lutero começasse a ver na igreja uma criação humana. Que a igreja de Cristo verdadeiramente era a igreja invisível e a igreja humana era uma criação, visível era uma criação humana. Mas já estamos indo longe demais com as nossas conclusões. Eu vou devagar, tá? Eu estou indo devagar. Algumas pessoas estão reclamando, padre, está devagar demais. Mas, gente, nós estamos dando um curso, é aula, você não tem paciência? Então, fazer o quê, né? Para algumas pessoas está rápido demais, então tenha calma, deixa eu falar devagar, tá? Nós somos uma comunidade, não é só você que está tendo aula. Então vamos lá. Então, o Santo Tomás de Aquino, ele nos mostrou que o quê? Que Deus poderia nos salvar de várias maneiras, mas ele escolheu nos salvar usando a divina humanidade de Cristo, né? Ele resolveu nos salvar de forma, vou usar uma palavra aqui, de forma teândrica. Ou seja, Deus, querendo nos salvar, Ele poderia ter decretado nossa salvação simplesmente, mas Ele não quis. Ele quis se fazer homem. Ele quis assumir uma humanidade para que a humanidade que aprontou o pecado participasse também da solução da coisa. Então a humanidade de Cristo é importante. Para você não perder a noção de onde é que nós estamos indo, o problema é aqui, ó. A idolatria, a sanha anti-idolátrica dos protestantes, né?
aplica os vírusinhos dela na humanidade de Cristo. A gente chega lá, calma. Como é que Deus quis nos salvar? De forma teândrica, de tal forma que a humanidade de Cristo, na linguagem de Santo Tomás de Aquino, ela é um instrumento próprio, unido, inteligente e livre. 4 características: próprio, unido, inteligente e livre. E aqui, então, estamos entendendo, né, que nós somos salvos. Sim, o agente principal da salvação é Deus, mas há uma humanidade, ou seja, há uma realidade criada. Uma realidade que nós não chamamos de criatura, porque o Cristo não pode ser chamado de criatura, mas que foi criada. Essa realidade criada, ela age como salvadora, de tal forma que Deus quis nos salvar tendo lá uma humanidade que morreu na cruz, que mereceu a salvação, os méritos do Redentor na cruz, a obra de uma humanidade, Lutero. Não foi só a fé, a obra de uma humanidade nos salvou, a humanidade do Cristo. A obra de uma humanidade nos salvou. E Ele morrendo na cruz, então, inicia a salvação. E o que é a salvação? Não é? A salvação é o quê? É a participação no sobrenatural. Estão lembrados de ontem? Sobrenatural é aquilo que não é mineral, não é vegetal, não é animal, não é angélico, não é nada disso, não é humano, não foi criado. O sobrenatural é divino. Como é que o sobrenatural entra no mundo? Entra no mundo assim, veja. Deus, Pai, enviou no mundo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, não é? Ele ungiu, por isso ele é chamado de Cristo, e eu uso a palavra Cristo o tempo todo, não sei se vocês notaram, que eu uso Cristo, 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 Cristo. Ele ungiu o Filho, mas o Filho feito homem. Então ele ungiu o Cristo em plenitude, de tal forma que o Cristo cabeça, de sua abundância plena, ele agora é aquele cálice cheio, transbordante, que vai enchendo os outros cálices. Né? Não tem aquela pirâmide. O pessoal às vezes faz isso, se vê em festas luxuosas de casamento, uma pirâmide de taças. Né? Aí você vai e enche a taça de cima, e da taça de cima vai transbordando, aí enche as taças de baixo, que vai transbordando e enchendo as de baixo, e assim vai, e assim por diante. Então, o Cristo, de sua abundância, Ele preenche a igreja do Espírito Santo. E é aqui uma coisa que a gente perde de vista teologicamente. Senhor pentecostal, saiba, o Espírito Santo não é derramado em você diretamente. O Espírito Santo é derramado na humanidade de Cristo. E se você não for tocado por esta humanidade, você não recebe o Espírito Santo. Você depende de um ser humano, que é Deus que se fez homem, uma ação teândrica, para receber o Espírito Santo. De tal forma que nós podemos usar aquela comparação do Salmo, né? Ecce quam bonum et quam iucundum fratres habitare in unum, né? Como é bom, como é agradável os irmãos habitarem juntos, né? É sicutolium descendum super barbam Aaron. O óleo vai descendo sobre a barba de Arão, e vai descendo até a orla das suas vestes. Então, pode imaginar isso. Arão aqui, né, é simbolicamente o Cristo. O Pai derrama sobre o Cristo cabeça o óleo,
E o óleo é tão abundante, a unção é tão abundante, é tão transbordante, é tão plena, que esta unção ela vai descendo para o resto do corpo. Mas se a unção não cair na cabeça, não cai no corpo. Esta comparação do Salmo, não é? Nós vemos aqui expressa magisterialmente, autoritativamente, pelo Sumo Pontífice, o Papa Pio XII, na sua encíclica Mystici Corporis, de 1943. Né? Olha, se eu tivesse poderes divinos, eu ressuscitava Pio XII para beijar os pés dele e agradecer por essa encíclica. Uma coisa extraordinária. Uma coisa fantástica. Olha só o que ele diz no número 54 da encíclica. Quem tem o Denzinger, não é? Pode olhar que está no número 3807 do Denzinger. Na encíclica é o número 54. Ele diz assim: enquanto só Cristo, só Ele. Cristo quem é? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que, sendo de natureza divina, assumiu uma natureza humana pela encarnação. Esse é o Cristo, né? Teândrico. Só Cristo recebeu sem medida este Espírito. Vejam só. Só tem um sentido aqui. Ele não está falando do Filho eterno, ele só pode estar falando do Verbo encarnado, do Filho que se fez homem. Porque para receber o Espírito Santo tem que ser um homem, né? Só ele recebeu sem medida este Espírito, o Espírito Santo, né? Non ad mensuram, sem medida em latim. Aos membros do corpo místico, ele é repartido somente em participação da plenitude de Cristo e na medida em que ele o quer dar. Puxa vida! Gente, isso daqui é muito mais do que o Tomás disse. Santo Tomás disse, mas isso daqui está dito de forma linda. Olha só, o sobrenatural, a vida divina, o Espírito Santo é derramado em forma sem medida, superabundante, plena, transbordante no Cristo. E os membros do corpo místico, nós, participamos desta vida divina, mas somente na medida em que é uma participação da plenitude de Cristo. Em latim está escrito assim, ex ipsius Christi plenitudine. É ex, sai, jorra, brota, origem. De onde vem o seu Espírito? De onde vem o Espírito Santo? Jorra da plenitude de Cristo. O óleo descendo pela barba de Arão. E isto, secundum mensuram donationis Christi, segundo a medida que Ele quiser dar para você. O Cristo. O Cristo vai dar para você a medida da graça que Ele quiser dar. Porque não somos todos iguais. Existem pessoas que são mais agraciadas, que recebem mais graça, uma abundância maior da graça. A abundância que a Virgem Santíssima recebeu é muito maior, que São José recebeu, né? É o segundo na graduação, mas aí vem os outros. E a abundância de virtudes e de graça do Espírito Santo que Deus deu a um Padre Pio é muito maior do que as graças que Deus deu, né, a mim, Padre Paulo Ricardo. Outro dia estava vendo uma venerável serva de Deus, né, francesa, morreu na década de 80, Marthe Robin, né? A mulher viveu 50 anos só da Eucaristia e todas as semanas ela vivia a paixão e ressurreição de Cristo, uma coisa incrível.
Deus deu a ela uma graça, Deus pesou ali com a, com a abundância do Espírito Santo. O negócio ali foi para arrasar. Quer dizer, Deus deu, é secundum, né? Mensuram donationis Christi. É conforme a doação do Cristo, diz o Papa Pio XII. Então, vejam só. Aqui, nós então já começamos a contemplar o mistério da Igreja. O que é o mistério da Igreja? O mistério da Igreja, diz o Papa Pio XII, é muito bem expresso, não é? Nessa comparação, nesta metáfora maravilhosa, que é a metáfora maravilhosa de corpo místico de Cristo. É uma metáfora. E ele leva boa parte da encíclica para explicar por que esta metáfora é tão perfeita, não é? Por que esta... Primeiro, por que ela é tão importante, essa metáfora que está aqui? Esse símbolo da igreja, que é o corpo místico. Bom, primeiro porque está baseado, né, na própria revelação bíblica, a revelação da tradição da igreja, a revelação, porque nas cartas de São Paulo, a experiência basilar de São Paulo, a conversão de São Paulo no caminho de Damasco, cai no chão e a luz o atinge e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas se Saulo fizesse um exame de consciência naquele momento, ele podia redarguir e dizer de volta para Jesus: mas Jesus, nunca te persegui, cara, nunca te conheço, nunca te vi. Eu persigo os cristãos. São esses que eu persigo. Vejam que a conversão de Paulo não foi... Paulo não se converteu pegando a Bíblia, colocando debaixo do braço, indo debaixo de uma árvore, lendo a Bíblia e sendo iluminado diretamente pela leitura bíblica. Saulo se converteu se encontrando com Cristo ressuscitado, que lhe apareceu como um abortivo, como ele diz na primeira carta aos Coríntios, mas numa experiência profundamente eclesial desde o princípio. Não foi uma experiência pessoal, eu e Jesus, Jesus e eu. Foi uma experiência eclesial. Porque me persegues nos membros da igreja. E é exatamente essa experiência fundante que vai fazer com que Paulo, nas suas cartas, né, quase que assim, é quase uma antífona que ele repete, que ele desenvolve mais na primeira carta aos Coríntios, mas nas outras cartas também está presente essa ideia de que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros, é a metáfora que ele consegue. Mas essa metáfora que ele colocou lá do corpo de Cristo, ela também está presente, por exemplo, nas falas de Jesus de outra forma. No Evangelho de São João, quando ele fala da videira, eu sou a videira, vós sois os ramos, essa profunda comunhão com Cristo. Essa profunda comunhão com Cristo, ela está colocada de forma corpórea, física, na metáfora do esposo, que é usada pelo Cristo e é desenvolvida por São João no Apocalipse. As núpcias do Cordeiro, em que a esposa é a igreja e o esposo é o Cristo. E essa união, de tal forma que formam um só corpo, a igreja forma um só corpo com Cristo, assim como a esposa forma um só corpo com o seu marido. Mas a metáfora do casamento é linda e maravilhosa, sabe por quê? Porque se a gente usa só a metáfora do corpo, você vai dizer assim: não, mas eu perco a minha personalidade, porque a mão não tem personalidade. Mas a metáfora do casamento são duas pessoas que se unem num só corpo e as duas permanecem com suas personalidades. É maravilhoso isso. Então, assim, a gente vê
Eu poderia passar a noite aqui citando versículos bíblicos, não é difícil encontrá-los. Eu posso depois dizer para o pessoal que vai preparar a transcrição dessa aula que prepare aí uma lista, um catatal de citações, não é? Para mostrar, gente, é um negócio tão óbvio na Bíblia que a igreja é o corpo de Cristo, não é? Agora, a perfeição desta comparação, né, está no fato de que um corpo ele tem uma alma, tem cabeça e tem alma. A cabeça é o Cristo, os membros somos nós, a alma é o Espírito Santo. E aqui que está a beleza dessa... eu não sei, vocês hoje, sei lá, não sei se já jantou, né? Já jantou? Pelo menos almoçou. O que é que você comeu no almoço? Vamos supor que você tenha comido no almoço, hoje é quinta, né? Hoje não é sexta-feira não, né? Então todo mundo pode ter comido carne, não tem problema nenhum. Você comeu um bife, tá? No almoço, muito bem. Aquele bife é de uma vaca. Aquela vaca não é filha da sua mãe. A vaca não é filha da sua mãe. Estão de acordo? A vaca não nasceu da sua mãe. Mas a partir daquela refeição, será. Porque vai ser assimilada no seu corpo. A vaca é filha da vaca. Mas aquele bife vai ser assimilado no seu corpo, vai ser integrado no corpo. E quem é que vai fazer o papel de integrar isso? É a alma. Você tira a alma, o negócio se esfacela e vira pó no túmulo. Põe a alma, vira corpo. Tira a alma, esfarela. Então, existe o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que une os membros da igreja à cabeça que é Cristo, mas aí nós já vimos que esta realidade do Espírito Santo que passa a vida divina que está neste corpo, esta vida sobrenatural, que não é mineral, não é vegetal, não é animal, não é angélico, essa coisa sobrenatural que está aí, ela foi derramada primeiro no Cristo. Por quê? Porque a união hipostática, né, faz com que este homem esteja tão unido a Deus e mais unido a Deus do que qualquer coisa unida na criação. A única coisa mais unida do que isso é a Trindade. Então ele está unido, ele recebe o Espírito Santo, ele tem essa união e agora nós vamos nos unir a Ele, porque Ele vai nos dar o Espírito Santo e nós vamos nos unir a Ele. Agora eu quero aqui colocar para vocês, né, uma coisa fantástica. É outra coisa. Eu ressuscito Pio XII pela segunda vez e beijo o pé dele. Agora beijar a mão, já beijei o pé, agora beijar a mão. Pronto. Número 60, da Mystic Corporis. Ele diz assim, ele se pergunta, né? Está fazendo uma explicação teológica. Por que é que a gente diz que nós somos membros do corpo de Cristo? O que é que nos une? Né? É corpo místico. Então pode parecer que místico, na cabeça de algumas pessoas, né, seja mistificação, ou seja um negócio assim meio fantástico, fantasmático, imaginário, de faz de conta, né? Ah, faz de conta que eu sou sei lá o quê. Não é faz de conta. Místico aqui é um negócio muito mais sério do que faz de conta, porque veja só, quando eu falo de uma unidade, a unidade de um corpo, né, ele pode ter, citados aqui pelo Papa Pio XII, 3 tipos de unidade. Unidade número 1, física. Unidade número 2, moral. Unidade número 3, mística. Qual é a unidade física? Bom, a unidade física é a unidade que tem o seu dedo que é unido com a sua mão. Ok? Minha orelha,
né? Está unida aqui, faz parte desse corpo. Qual é a unidade moral? Bom, unidade moral é o seguinte, se a igreja fosse uma agremiação humana, simplesmente, como acham os protestantes, ela teria uma unidade que vem da causa final, da finalidade. Nós estamos unidos aqui e fazemos parte de uma agremiação porque nós temos o mesmo propósito, né? Por exemplo, sei lá, o Flamengo, né, é uma agremiação desportiva com finalidades, enfim, uma agremiação de seres humanos com finalidade esportiva, não é? Já o Corinthians é uma agremiação humana com finalidade sofredora, né? Mas qual é uma empresa? É uma agremiação humana com finalidade, sei lá, de ganhar dinheiro, prestar um serviço, sei lá qual é a finalidade. Ora, a igreja poderia ser simplesmente definida como uma agremiação humana com a finalidade de levar as almas para o céu, de salvar as pessoas, sei lá como é que você chama, você vai descrever isso daí. Mas não é somente isso, diz Pio XII. Nós não somos membros do corpo de Cristo simplesmente por uma unidade moral. Seria muito pouco. Ele diz assim, né? Ora, se compararmos, estou no número 60, tá? Se compararmos o corpo místico com o corpo moral, veremos que a diferença não é leve, mas importantíssima e seríssima. No corpo moral não há outro princípio de unidade senão o fim comum e a comum cooperação sob a autoridade social para o mesmo fim. Então, nós cooperamos juntos, temos a mesma finalidade, cooperamos, tem até uma organização, pode ter uma hierarquia, né? Tem o gerente, tem os vendedores, tem o pessoal da contabilidade, o pessoal do RH, tem os entregadores, etc, etc. Cada um é um corpo com a finalidade, né? Já no corpo místico, de que falamos, há essa aspiração comum, ou seja, até aqui a coisa pode ser igual, né? De fato, a igreja tem uma finalidade comum, tem uma hierarquia, cada membro tem a sua, né, função. Até aqui parece igual. Ou seja, a igreja teria, então, uma unidade moral. Mas ela é muito mais, sabe por quê? Já no corpo místico de que falamos, a esta aspiração comum se junta outro princípio interno. Que princípio interno é esse? O sobrenatural. A vida sobrenatural, Lutero. Você não entendeu o sobrenatural, Lutero. O seu problema psicológico, o seu drama pessoal com o pecado, que você não entendia a vida de santidade e a vida sobrenatural, Lutero. Oh, tadinho do Lutero. Ó aqui, ó, seguinte. O sobrenatural existe na igreja. Depois nós vamos ver que isso existe no indivíduo, em cada membro da igreja. A vida sobrenatural. Mas veja, no corpo místico existe o quê? Um outro princípio interno realmente existente e ativo, tanto em toda a contextura, ou seja, no corpo inteiro, como em cada uma de suas partes. Então, eu sou batizado. Ora, quando eu sou batizado, isso nós iremos ver depois com detalhes, mas por enquanto, deixa eu dizer isso para vocês. Quando eu sou batizado, é criado em mim um organismo sobrenatural. Ou seja, um organismo. É isso mesmo, você entendeu a palavra organismo? Quer dizer o seguinte, não tem só esse organismo físico aqui. Esse organismo físico, não é? Ele tem algumas coisas. Esse organismo humano, natural, ele tem algumas coisas que são minerais, algumas coisas que são vegetais, algumas coisas que são animais, algumas coisas que são angélicas, está tudo junto, amarrado num saco, isso aqui é o natural. Mas o natural não vai nunca participar da vida divina. Para participar da vida divina é necessário que Deus transponha um abismo enorme, se faça homem, cheio do Espírito Santo, me
toque e me faça parte do corpo dele, criando em mim um organismo sobrenatural. Esse organismo sobrenatural, ele existe em mim. E esse organismo sobrenatural não existe somente em mim enquanto indivíduo, mas existe em toda a contextura da igreja, né? Diz Pio XII, todo o organismo da igreja. E tão excelente esse princípio interno, tão excelente que por si mesmo, atenção agora vem um lindo, é agora que eu beijo a mão de Pio XII, tão excelente por si mesmo que supera imensamente todos os vínculos de unidade que unem o corpo, quer físico, quer moral. Deixou no chinelo. Isso quer dizer o seguinte, meu querido, deixa eu dizer para você. Se eu estou em estado de graça e sou membro da igreja, e você está em estado de graça e é membro da igreja, eu estou mais unido a você do que o meu dedo está unido à minha mão. Nós somos um só corpo. Dizer que nós somos o corpo místico de Cristo não é dizer que a nossa unidade é uma unidadezinha simbólica, uma unidadezinha michuruca, uma unidadezinha de faz de conta, de jardim da infância. Dizer que essa unidade é mística, ela é profunda, mas de uma profundidade que a unidade física não é capaz de imaginar, que a unidade moral não é capaz sequer de, tocar a orla do manto dessa unidade maravilhosa que está no corpo de Cristo. Ela supera. Isto é, diz o venerável Pio XII, isto é algo não da ordem natural, mas sobrenatural. Mais ainda, em si mesmo, absolutamente infinito e incriado. O Espírito Divino, que sendo um só e o mesmo, repleta e une toda a igreja. Totam ecclesiam replet et unit. O Espírito Santo. Expliquei. Ora, é evidente que isso daqui, gente, que eu estou expressando para vocês, aquilo que é a unidade da igreja, maravilhosa e fantástica, não é? Ela não pode ser aceita pelos protestantes. Você vai dizer assim, não, padre, mas nós protestantes aceitamos, porque é assim, deixa eu explicar para o senhor, que o senhor não está sabendo teologia protestante. Eu vou explicar para o senhor. É que é o seguinte, Lutero fala que existe a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível, ela é a verdadeira igreja de Cristo, que ela é feita pelos eleitos, aqueles que são predestinados a ser os membros, né, do corpo de Cristo lá no céu. Agora, isso é uma coisa que só Deus conhece, só Deus vê, porque a gente não sabe quem é eleito. Você é, você não é, você é, você não é, você é, você não é. Isso a gente não sabe quem é. O saquinho do chá está atrapalhando aqui. A gente não sabe quem é. Quem são os membros dessa igreja de eleitos? Porque isso é invisível. Agora existe o quê? Existem as organizações humanas, né? As nossas igrejas são organizações humanas. E eu digo, não. Sabe por quê? Porque corpo é visível. Como é que vai ser um corpo invisível? A igreja, corpo de Cristo, ela é visível aqui na história. Não é?
era visível, era identificável, porque Jesus deixou 12 apóstolos. Me explica lá, por favor. Me explique o que é que Jesus fez quando ele escolheu os 12 apóstolos. Né? Os teólogos protestantes modernos e liberais, eles dizem, Jesus não inventou nenhuma igreja, ele pregou o reino de Deus e a igreja foi invenção humana. E por que ele escolheu os 12 apóstolos? Ou seja, a escolha dos 12 apóstolos é um dos fatos históricos incontestáveis do Novo Testamento, que até mesmo o pessoal, os historiadores históricos, os leitores e exegetas históricos críticos da Bíblia, mais críticos, admitem a historicidade. Porque, por exemplo, o Joaquim Jeremias não tem dúvida nenhuma que a escolha dos 12 foi um ato de Jesus histórico. O Jesus histórico escolheu os 12. Ora, o que é que Jesus histórico fez quando escolheu os 12? Então, vamos usar aqui a teologia de Ratzinger. Ratzinger pergunta, o pessoal que fica dizendo aí, Jesus não fundou a igreja. Não? Bom, vamos fazer a pergunta certa. A pergunta certa é a seguinte, o povo de Deus, ele já existia antes de Cristo. Estamos de acordo? O povo de Deus já existia. Então a pergunta é, Jesus veio abolir o povo de Deus ou veio reformar o povo de Deus? Então por que a gente fica dizendo assim, porque o povo de Jesus fundou a igreja? Sim, fundou. Pio XII usa a palavra fundar, mas ele usa a palavra fundar entre aspas. Né? Jesus fundou o povo de Deus? Sim, no sentido que ele é o fundamento, ele é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. Mas veja, não é esse o negócio é outro. Lá atrás já existia o povo de Deus. Quando Jesus escolhe os 12, ele está reformando o povo de Deus, e isso é claro, é evidente. Assim como o povo de Deus começou com os 12 filhos de Jacó, agora ele junta outros 12. E o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo um novo povo de Deus, reformando aquele antigo, mas de outra forma. Como? Onde o vínculo não é mais o vínculo de sangue que vem de Abraão. O vínculo agora é o vínculo do Espírito Santo que nos une a Cristo, cabeça da igreja, corpo místico de Cristo. Então, vejam só, diz o Papa Pio XII, no número 77 da sua encíclica, ele diz de forma ousada que a cabeça mística que é Cristo e a igreja, que é na terra como um outro Cristo, e faz as suas vezes, constituem, olha a expressão, um só homem novo, em quem se juntam o céu e a terra para perpetuar a obra salvífica da cruz. Este homem novo é Cristo, cabeça e corpo, o Cristo total. Pronto. Então, vejam só, a humanidade de Cristo, que é o ponto que a gente vem martelando durante 3 aulas e agora você finalmente entendeu por quê. Por que eu precisava insistir nos princípios teológicos que mostram que a humanidade de Cristo foi um instrumento de nossa salvação? A humanidade de Cristo, né, é fundamental, é o caminho através do qual Deus nos salva, não há outro caminho. Qualquer pessoa que seja salva, ela precisa ser tocada pela humanidade de Cristo, pela humanidade de Cristo. Porque a humanidade de Cristo irá tocar aquela pessoa e dar àquela pessoa o Espírito Santo. O Espírito Santo vem do Cristo. Se eu não for, ele não virá. Então, o Espírito Santo, o Cristo toca naquela pessoa e dá o Espírito Santo. E então aquela pessoa, tocada pelo Cristo, por exemplo, no sacramento do batismo, se torna membro do corpo de Cristo. E sendo membro do corpo de Cristo, há esta unidade, que é uma unidade sobrenatural, de um organismo sobrenatural que foi criado nele, um organismo sobrenatural que é a igreja. Agora acontece o seguinte, gente, vamos ser bem sinceros. Este organismo sobrenatural que realiza em nós a santidade, que em gente sem vergonha, como eu e você, que não somos santos ainda, queremos ser, mas não somos. Em gente sem vergonha, como eu e você, esta graça sobrenatural, ela
está lá numa parcela, né, digamos assim, de semente para ser desenvolvida. E nos grandes santos foi desenvolvida numa árvore frondosa, né? Esse organismo sobrenatural em nós está lá como uma semente de mostarda a ser desenvolvida pela caridade, pelo amor, pela oração, etc, etc, etc. Mas nos santos já foi desenvolvido de forma frondosa. Então o que acontece? Este organismo sobrenatural, ele existe, ele está lá. O Lutero, alguém precisava ter ensinado a esse rapaz a desenvolver o organismo sobrenatural e ele resolveria o problema do pecado e ele não entraria nessa bobagem fenomenal de simul justus et peccator. Ao mesmo tempo justo e pecador. Para com isso, você não entendeu nada de santidade. Alguém ensine a esse rapaz teologia católica. O problema é que o Lutero ele nasceu numa Europa desolada, onde os teólogos católicos eram todos semi-analfabetos, por causa de uma desgraça chamada universidade, depois outra desgraça chamada nominalismo, e depois outra desgraça chamada peste negra. E pronto, desgraçou tudo. Quem quiser os detalhes da desgraça, vá lá no curso de História da Igreja Medieval. Pronto. Ainda tem outra desgraça, humanismo. Esqueci uma das desgraças. Mas alguém precisava ensinar para o pobre do Lutero como é que é a vida de santidade, como que funciona Lutero. E ele ia sair desse drama e ele não ia deixar de acreditar na graça sobrenatural, na vida sobrenatural dele. E foi desconfiando da vida sobrenatural dele que ele então desconfiou da vida sobrenatural do organismo inteiro da igreja e inventou aquela solução bendita lá da sola fide, somente a fé, etc. Mas aí, aqui você está começando a enxergar como é que as coisas, né? Padre, pera lá, mas o Lutero ele raciocinou assim como o senhor mostrou no curso, né? Ou seja, ele pensou a união hipostática, a communicatio, idiomatum, aí depois o Cristo instrumento, aí depois agora o corpo místico de Cristo e a vida sobrenatural no corpo místico, foi assim que ele raciocinou? Não. Ele viveu o drama dele lá. Eu só estou mostrando aqui a arquitetura do edifício teológico que o Lutero foi lá, tirou uma pedrinha que estava ali, clique, e desabou tudo. Entende? Eu só estou mostrando para vocês a beleza da fé católica, que, me desculpem, não é conhecida nem pelos católicos, porque, vamos lembrar, Lutero era um teólogo católico. Um teólogo católico, ignorante, que não conhecia a teologia católica direito, que negou uma igreja que ele imaginava existir, mas ela nunca existiu. Porque aquela igreja corrupta do Renascimento que ele estava vendo ali, aquela não era, né, a igreja de Cristo com sua teologia, com sua vida sobrenatural, etc. e tal. Aquilo lá era uma realidade humana em crise. A igreja de Cristo, a Imaculada, ela existia nos seus santos. Porque ao mesmo tempo em que existia um Alexandre VI, Borgia, com 12 filhos, papa, sifilítico, existia na mesma Europa, ao mesmo tempo, uma Teresa d'Ávila, um Santo Inácio de Loyola, um Filipe Neri, esses grandiosos santos, extraordinários da vida da igreja. A igreja viva estava lá, era a igreja dos santos. E se eu sou católico para participar da igreja dos santos. Santos visíveis, não invisíveis. Quando um santo é santo, ele é bem visível. Porque ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo do alqueire, mas a coloca num candelabro para que ela brilhe e ilumine toda a sala, porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico. É lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural. A igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias. Jamais non prevalebunt, não irão prevalecer. Ela sobreviverá. Nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo.
para chegar aqui, precisava ter dado 3 aulas de fundamento. Agora, molequinho impaciente que não quis esperar, né? O curso está muito lerdo. Ah, meu amor, se você quer o beabá da apologéticazinha, do versículozinho bíblico, para responder ao seu vizinho protestante, você vai para o cursinho do beabá. Nós estamos aqui dando curso de teologia séria e profunda. Tá bom? Tenho dito. Então, seguinte, nosso horário estourou, as perguntas ficam para amanhã. Tá joia? Mas eu agradeço vocês, foi uma alegria estarmos juntos. Desculpem, assim, a retórica às vezes, se alguém ficou ofendido aí, mas é que às vezes eu fico meio, agitado, mas não é porque eu quero mal a vocês, mas é porque um pai também precisa às vezes dar um puxão de orelha no filho, quando ele não está entendendo as coisas, tá bom? Mas foi por bem querer, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.